Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Quero te convidar para darmos continuidade à nossa série de mensagens, A Beleza Oculta dos Salmos. E hoje eu quero convidar você para nós refletirmos no salmo que eu considero o salmo mais importante entre todo o saltério bíblico, o Salmo 22. Não é o mais conhecido, não é o mais famoso, como o Salmo 23, que é o próximo salmo na nossa lista, como o Salmo 139, o Salmo 91, o Salmo 126, Salmo 42, salmos que muitas vezes nós decoramos e recitamos, de cor, o Salmo 84, que eu acho lindo, e tantos outros salmos. O Salmo 22 não é um salmo tão conhecido. Mas por que eu digo que é o salmo mais importante? Porque foi exatamente esse salmo que o Senhor Jesus Cristo escolheu para citar exatamente no momento de sua morte. Ora, pensando por esse aspecto, você há de concordar comigo que esse salmo ganha então uma grande importância. Porque esse salmo estaria na boca do Messias antes de sua morte. Porque ele resolveria trazer com muita dificuldade o fôlego, uma vez que seu diafragma já estava disfuncional por causa da crucificação, para poder bradar a alta voz a ponto de ser ouvido e registrado nos evangelhos: Deus meu, por que me desamparaste? No Evangelho de Marcos, ele foi registrado em hebraico, como ele disse em hebraico, citando as Escrituras: Eli, Eli, lama sabachthani. Bom, eu quero compartilhar isso com você hoje. Por que Jesus cita esse salmo, o Salmo 22? Mas antes eu gostaria de ler, o Salmo 22 é um salmo que possui 31 versículos. Eu vou ler apenas o primeiro e os dois últimos, o verso 1 e o verso 30 e 31. Lembrando que alguns programas atrás eu expliquei aqui que há uma métrica na formatação dos salmos, principalmente os salmos de Davi, em que há uma coerência entre o primeiro e os últimos versículos, entre a abertura e o fechamento do salmo. Como se fosse uma espécie de resumo. E aqui eu posso entender o sentido de todo o salmo. Então eu quero compartilhar com você a ideia do primeiro e dos últimos versículos que fecham esse salmo. E diz assim a palavra do Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? E aí no verso 30 e 31, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém? Bom, Deus abençoe essa palavra aqui. Vamos então pensar. Por que Jesus citaria esse salmo? Eu já vi, não poucas vezes, mas algumas vezes, pastores que talvez com um sentimento mais legítimo do coração, mas de maneira absolutamente equivocada, afirmam que Jesus foi abandonado na cruz. Que Jesus reclama, que Jesus lamenta o desamparo de seu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Realmente essa é uma afirmação absolutamente infundada. Primeiramente, teologicamente infundada. Porque como Jesus, sendo o próprio Deus, iria se abandonar? A figura da Trindade, do Deus do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, elas são inseparáveis. Embora tenham funções diferentes, percebidas de maneira em instantes diferentes na Bíblia, são uma unidade, eles não podem ser separados. Então, Deus não desamparou o Filho. Historicamente, é improvável que isso tenha acontecido, uma vez que Jesus demonstrou ao longo da sua vida uma plena convicção de que ele veio para cumprir profeticamente as palavras de Isaías 53.
né, no qual ele carregaria sobre si as nossas dores, né, o pecado que estava sobre nós, né, iria para ele, né, o pecado que era nosso, né, e por nossas por nossas transgressões ele seria moído, transpassado, sofreria. Isaías apresenta Jesus como servo sofredor. Ele vai dizer para João e para Tiago que estava prestes a tomar um cálice amargo e pergunta se eles estariam prontos para isso. Ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua ressurreição. Ele no Getsêmani tem plena convicção do cálice que ele está para tomar, como ele havia previsto em seu diálogo com João e com Tiago, né? Ou seja, Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus de maneira nenhuma se sentiu abandonado por seu pai. Mas então por que ele cita o Salmo 22? Né? E talvez muitas pessoas nem tenham percebido que ele na verdade estava citando um salmo. Como eu mostrei para vocês, o Salmo 22 ele começa com uma declaração de desespero. O Salmo de Davi ele reflete o sentimento de Davi, que em determinado momento da sua vida se sentia absolutamente desamparado. Né? E existem momentos na nossa vida que nós vamos nos sentir, sim, desamparados, sozinhos, abandonados, mas essa é apenas uma percepção que não temos base bíblica, porque o nosso Deus ele é Emanuel, ele é Deus presente, ele é Deus conosco, né? E ele se revela, ele transcende a sua condição de Deus para habitar na nossa própria vida. Bom, mas o Salmo vai se desenvolvendo e à medida que ele se desenvolve, ele vai mostrando todas as dificuldades, todos os enfrentamentos, todos os desafios da vida. Mas em sua conclusão, Davi traz uma perspectiva gloriosa, uma perspectiva de vitória. Ele diz, a posteridade o servirá. Ora, aquele que está sendo entregue, aquele que está se apresentando como servo no momento da morte, na posteridade será servido. Aquele que se apresenta como alguém que sofre uma justiça, verá o povo anunciando a sua justiça, né? E aquele povo que é desprezado e está na boca dos seus conterrâneos que gritam crucifica-o, crucifica, esse povo saberá que foi ele que fez todas as coisas, inclusive fez o próprio povo, como diz João no seu capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, né? E tudo o que foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele teria sido feito. Ou seja, a conclusão do Salmo 22 é gloriosa, é vitoriosa. E aí, se você olhar para o início desse Salmo, né, na sua Bíblia aí, se você olhar com calma, você vai ver que na minha tem, muitas outras Bíblias têm também, o tradutor João Ferreira de Almeida coloca um título, né, para esse Salmo. Esse título ele é muito bem apresentado, ele é muito assertivo, uma vez que ele apresenta muito bem o resumo do Salmo. E o título que João Ferreira de Almeida dá para o Salmo 22 é O Sofrimento e a Vitória do Messias. Então, perceba que ele começa com um sofrimento, ele perpassa ao longo do desenvolvimento do Salmo 22 por um sofrimento, mas ele chega ao ápice ou à conclusão do Salmo em uma vitória. Então, quando Jesus cita o Salmo 22, no momento de sua morte, o que ele está dizendo é exatamente o que é compartilhado no Salmo. Eu estou sofrendo, mas eu estou vencendo. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é extraordinário. Isso muda a perspectiva da cruz. Isso muda a perspectiva do sacrifício. Quando nós entendemos que ele poderia ter evitado, ele poderia ter resistido. Ele declara para Pilatos que se quisesse, haveria uma milícia celestial que o tiraria daquela condição. Mas ele se apresentou como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele se ofereceu para o sacrifício. O autor de Hebreus chama ele de sumo sacerdote, não simplesmente porque
Ele fez o sacrifício, mas ele foi o próprio sacrifício. E esse sacrifício é perfeito. E ele sabia que não se poderia passar por um caminho sacrificial sem sofrer. Mas ele sabia perfeitamente o que estava depois do sofrimento, a vitória. Jesus está sofrendo, mas ele está vencendo. Os romanos, absolutamente ignorantes, ao ouvirem Eli, Eli, lama sabachthani, eles dizem: está chamando por algum dos profetas? Esses romanos são uma leitura, uma analogia de um povo ignorante que olha para a palavra de Deus. Havia uns religiosos que estavam ali, que não conseguem fazer a associação teológica, que não conseguem fazer a associação profética, e dizem lá, falou tanto que era o Filho de Deus, mas agora reclama que o próprio Pai o abandonou. Mas são poucos que conseguem olhar para esse texto e entender que o que Jesus está dizendo não era um lamento, mas era um canto de vitória. Ele puxa o ar que já lhe era raro e diz: eu estou sofrendo, mas eu estou vencendo. E isso é análogo à tua vida, meu querido. Porque talvez você hoje esteja sofrendo. Mas se você está com Cristo, eu quero que você saiba que você está vencendo. O teu sofrimento de hoje declara a tua vitória de amanhã. Não a vitória de ter uma vida tranquila, de ter os seus bens, de ter as suas posições, mas uma vitória que está posta no porvir, do outro lado do rio, do outro lado da vida, no dia da ressurreição. Essa é a grande vitória. Eu estou sofrendo, mas eu estou vencendo. Em Cristo Jesus, queridos, ainda que soframos, nós somos mais do que vencedores. Essa é uma palavra que eu acho maravilhosa. E eu creio que, então, dessa maneira, esse salmo, para mim, ele soa como um dos salmos mais importantes. Talvez o mais precioso de todos os salmos é o Salmo 22. Porque ele me ensina a ver vitória, onde todos veem derrota. Onde muitos veem o fim, Jesus me ensina a ver o começo. Onde muitos veem o desespero e a desesperança, Jesus me ensina a ver o início da mais gloriosa de todas as esperanças. Jesus me ensina a olhar para essa vida tão difícil e saber que vale a pena esperar. Eu posso olhar para essa pandemia e ver um grande sofrimento, mas eu sei que ela está simplesmente na frente de uma grande vitória que virá. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que o canto de vitória de Jesus, que nasce no meio do sofrimento, mas desemboca na vitória, seja uma grande motivação e uma grande esperança para você hoje. Então não tenha medo de sofrer, porque a vitória do Senhor está à minha e à tua espera. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.